E aí, como vocês estão? Como passaram o São João em casa, todo mundo se cuidando, junto com os familiares. E aí vamos dar início a mais uma nova semana de aulas, mais uma semana de aulas virtuais. Hoje nós iremos falar sobre frações, tá? Então hoje a gente vai introduzir fração, né, nos nossos conteúdos, que vai ser trabalhado nessas próximas semanas aí. A gente vai estar trabalhando sobre fração. O que é fração? De onde vem? Como é que a gente identifica a fração? Primeiramente, a gente precisa entender o que seria fração, tá? Então, fração, ela é o quê? É uma representação das partes iguais de um todo, ou seja, de um inteiro. É como você pode representar um inteiro dividido em partes iguais. E onde essas partes, elas são representadas, cada parte que vai formar o todo, o inteiro. Dentro de fração, nós iremos trabalhar hoje a questão dos termos da fração, identificando os termos da fração e como fazer a leitura dessas frações, tá? A gente vai estar usando a plataforma, tá? Para a gente poder estar explicando para vocês como é que isso vai funcionar. Então, nossa aula aí vai começar na plataforma, página 490, tá? Rota 6, SD9, 490, a gente inicia aí Fração, tá? Então, ele vai começar a trabalhar aí a fração a partir do jogo do Tangram, tá? Alguns de vocês já devem conhecer o Tangram, tá? Que é o quê? Que é um jogo, né? Que tem as formas, as figuras geométricas planas. Então, vamos ver o que a plataforma nos trouxe. Leia o que João copiou sobre o Tangram. Um tradicional quebra-cabeça chinês. Depois selecione a alternativa que mostra a figura que as peças do Tangram juntas representam. Então, como ele colocou aqui, o Tangram é um quebra-cabeça, tá? De origem chinesa, e que ele vai estar mostrando justamente as figuras planas geométricas, tá? Ele é composto por 7 peças, tá? Tendo aí algumas cores repetidas, é o que a gente vai ver aqui nesse informativo. O Tangram é formado por 7 peças que têm a forma de figuras geométricas planas. No Tangram abaixo, as peças que são iguais estão pintadas da mesma cor. 2 peças azuis, 2 amarelas, uma vermelha, uma peça roxa e uma peça verde. Mas ele está perguntando, essas peças juntas do Tangram, as 7 peças juntas, eles vão estar formando que figura geométrica? Será se ela vai ser um triângulo, um quadrado, um losango ou um trapézio? E aqui nós temos alternativas onde a gente vai estar respondendo, né? Para identificar que figura plana é essa que está aqui acusando na formação, na junção das peças do Tangram. Acho que vai ser aqui um quadrado, né? Exatamente, um quadrado. Mas como é que o Tangram ele vai estar relacionado dentro da parte de fração? Vejam só. Precisamos aí analisar as 2 peças do Tangram. João descobriu que, usando as peças amarelas, é possível formar do mesmo tamanho o que da peça verde, tá? Ou seja, usando as 2 peças amarelas, ele percebeu que ele conseguiu formar a mesma figura de uma única peça, a peça verde do Tangram. Então, observe abaixo a montagem que João fez. Selecione quantos triângulos amarelos João usou para formar o verde. Então, João usou um triângulo só, 2 triângulos, 3 triângulos ou 4. Então, João aqui usou 2 triângulos amarelos para obter uma peça do Tangram, a peça verde. Então, 2 amarelas, ele uniu e formou apenas a peça do triângulo verde. Então, vejam que 2 peças, ele conseguiu formar uma. Vai ser a mesma peça,
Só que para formar, ele os representou com duas peças amarelas, que também tem a mesma formação da peça de baixo. Agora vejam só, dentro da fração a gente precisa identificar os seus termos. Como é que é chamado o número que vai ficar na parte superior da fração e na parte inferior da fração. Então, ele diz assim, vamos considerar o triângulo verde como um inteiro, ou seja, o inteiro é o todo. Se ele for dividido em duas partes iguais, como os dois triângulos amarelos, cada parte corresponde à metade do triângulo verde. Se é metade, eu vou representar como 1/2, a metade daquele triângulo verde, que é o todo. Então, observe como representamos essa fração. Então, a fração que ele está dizendo aí é justamente a metade do triângulo verde. Então, a peça toda é um inteiro, mas quando ele divide em duas partes, ele vai representar 1/2, cada parte do triângulo vai ser 1/2 do triângulo inicial, que seria o verde. Então, o 1 que está na parte de cima da fração, ele vai ser chamado de numerador. E ele indica o quê? O número de partes que estão sendo consideradas. Então, eu tenho aqui o número 1 para indicar a parte considerada da fração. E o que vem a ser o numeral 2, que está na parte de baixo da fração? Ele vai ser o número de partes em que o inteiro foi dividido, ou seja, em que o todo, que é a figura toda, que no caso aí é a peça verde, ele foi dividida. A peça verde foi dividida em duas peças, então o 2, ele é o denominador da fração, porque indica quantas partes o todo foi dividido. Então, numerador é uma coisa, denominador será outra, tá? Então, vamos prosseguir aqui para que a gente possa estar identificando melhor. Aí, ele colocou novamente as peças do Tangram para que se observe e que você assinale o que for verdadeiro. Então, vamos ver. Os dois triângulos azuis correspondem a 1/2 do quadrado constituído pelas 7 peças do Tangram. Então, aí é uma questão de observação. Duas peças azuis, vejam que elas são as maiores no Tangram. Será se essas duas peças juntas, elas representam a metade do quadrado, que é formado pelas 7 peças do Tangram? Ou um triângulo verde corresponde a 1/3 do quadrado roxo? Será se essa peça aqui, ela corresponde a 1/3? 1/3 seria o quê? O quadrado dividido em 3. E aí? Eu tenho a primeira opção, onde os dois triângulos azuis correspondem à metade, ou eu vou ter o triângulo verde, que corresponde a 1/3 do quadrado roxo. Então, é uma questão de você observar a imagem e estar identificando. Então, vamos ver, será a primeira, porque os dois triângulos azuis, ó, se a gente observar, é justamente a metade do quadrado, tá? Do quadrado que a gente está vendo aqui. Então, veja aqui de uma forma de observar o material, né, que você tenha em casa, você também pode estar fazendo isso, né? É muito comum quando a gente está comendo pizza, a gente trabalhar a questão da fração. A pizza, ela vem inteira, mas ela vem em fatias. Cada fatia da pizza, ela vai representar 1/8 ou 1/6, depende de quantas fatias a sua pizza está distribuída, está dividida. Se tiver em 10 fatias, se tiver 8 fatias, cada fatia vai ser 1/8 da pizza, tá? Então, vamos prosseguir. Então, o que é que ele vai trazer agora? Ele vai trazer aqui, você vai, selecione a figura que o quadrado roxo e os dois triângulos amarelos formam junto. Então, você tem, ó, o quadrado roxo, mas você tem aqui dois triângulos amarelos. Então, esses três juntinhos aqui, que figura geométrica ele vai estar formando? Um triângulo, um losango, um retângulo, um trapézio. O que será que vai dar
a junção dessas 3 peças. Né? Então, precisa se observar e a gente recorda aí as figuras que a gente já trabalhou. Exatamente, ele vai mostrar aqui, ó, um trapézio, tá? Então, dentro do Tangram, a gente consegue sim fazer isso. Então, vimos que já identificamos aí na plataforma e no livro de vocês também, que esse material está no livro na página 125, 126 e 127, é onde vai estar todo esse conteúdo que a gente está trabalhando hoje, tá? Então, a gente já viu que o inteiro é a figura completa. E esse inteiro, ele vai ser dividido em partes iguais. E essas partes iguais vai depender do tamanho do meu inteiro. Eu posso dividir em 4, em 6, em 8. Vai depender do inteiro que você tenha. Então, aqui a gente tem uma imagem que era um círculo, ele estava o todo, o completo. Depois foi feita a divisão em pedaços. Cada pedaço desse círculo corresponde a 1/4 do todo, ou seja, 1/4 do inteiro. Isso significa dizer que 4, que é o denominador, representa em quantas partes foi dividida o todo, o inteiro. E o 1, que está aqui de amarelo, é a parte que foi considerada, ou seja, é o numerador da fração. Ou seja, é o que ele vai retirar, tá? Então, 1 é o numerador da fração. O 4 é o denominador da fração. E o que representa cada um? Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui as 2 plaquinhas com o nome numerador e denominador e a gente vai encaixar cada uma no seu cantinho, para que a gente mostre que conseguimos entender, né, o que seria o denominador da fração e o numerador da fração. Então, vamos lá. O número de partes em que o inteiro foi dividido recebe o nome de quê? Preste atenção. O inteiro foi dividido e ele recebe o nome de quê? De numerador ou de denominador. Ok? Na próxima. O é o número de partes que estão sendo consideradas, ou seja, o que está sendo considerado. Lembra que o considerado é aquilo que está sendo retirado, o que está em uso, tá? Então, aqui nós vamos ter denominador e aqui o numerador. Vamos ver se acertamos. Exatamente. Então, denominador indica o quê? Em quantas partes o seu inteiro foi dividido. Numerador indica o número de partes que foi considerada da fração. Se tivesse 2 peças aqui amarelas, então seria aqui 2/4. Se tivesse 3 peças amarelas, eu leria 3/4. E aí, se fosse as 4 partes consideradas, seria 4/4, ou seja, 1 inteiro. 4/4 que representam um inteiro, tá? Vamos mais à frente. Agora a gente vai introduzir a leitura. Lembra que eu disse no início que fração era um conteúdo bastante amplo e a gente iria apenas hoje identificar os termos da fração, entender o que é fração, identificar os termos e, consequentemente, fazer a leitura dessa fração, tá? E como é que a gente vai ler a fração? A gente precisa ler o numerador e o denominador. Só que existe cada situação, a gente vai observando aqui as observações em cada uma, tá? Principalmente com relação aos denominadores. Então, aqui eu tenho 1/2, que é a metade. Então, eu leio 1/2. Aqui eu tenho 3/4. Eu vou fazer a leitura 3/4. E 5 numerador e 6 denominador, eu vou ler 5/6. É a primeira situação. Então, aqui ele diz: para ler uma fração, observamos seu numerador e seu denominador. Quando o denominador da fração é um número de 2 a 9, cada fração é lida de uma maneira. Ou seja, 1/2, 2/5, 3/5, 4/8, 5/9 e aí sucessivamente. Então, vamos ver a segunda situação que o livro, a plataforma mostra. Segunda situação. A partir do número 11, tá? A gente vai acrescentar a palavrinha avos. Então, aqui eu tenho 1/12. Aqui eu já tenho
3/28, ou seja, eu leio o número que eu estou vendo na fração e acrescento a palavrinha avos. Se tiver lá 4/29, eu vou ler 4/29 avos. Se tiver 5/42, eu vou ler 5/42 avos, tá certo? Então, quando o denominador da fração é maior do que 10 e diferente de 100, 1000 e 10.000, usamos a palavrinha avos. A gente vai ver mais na frente agora. Aqui, ó, eu tenho 2/10, tá? Mas a leitura dele, por extenso, eu leio 2/10. Tenho a segunda, 30/100. Então, eu leio 30 centésimos. 3/1000. Eu leio 3 milésimos, tá? Então, quando o denominador da fração é igual a 10, 100 ou 1000, lemos décimos, centésimos e milésimos, ou milésimos. Então, eu não posso ler aqui 2/10. Não, eu tenho que ler décimos, se for 100, centésimos e se for 1000, milésimos. Preste atenção, só faz isso nas leituras dos denominadores 10, 100 e 1000. Entre os números com denominadores 11, né? A partir do 11 eu acrescento o avos no final. Eu leio a fração normal e acrescento a palavrinha avos no final, ok? Então, vamos ver aqui mais uma outra situação. A gente tem aqui a seguinte situação. Você vai aqui, ó, aqui já é uma leitura e interpretação de fração. Então, você vai ler a situação e ele diz: para descobrir quantos triângulos amarelos são necessários para formar outras peças do Tangram, João colocou um triângulo amarelo sobre algumas peças e foi contornando. Observe o desenho que ele já obteve e selecione o que completa corretamente cada frase a seguir. Veja aqui, ele diz usando os triângulos amarelos. Usando 2 amarelos, ele conseguiu fazer aqui, ó, né? Um losango, ele conseguiu aqui fazer. Ó, olha quantos triângulos tem aqui dentro dessa peça, única peça, tá? E aqui você vai estar lá respondendo as afirmações de acordo com cada situação. Considerando o quadrado representado pela peça roxa como um inteiro, a fração dele que o triângulo amarelo corresponde é. E aí, o que será? São necessários quantos triângulos amarelos para formar um triângulo azul? Ou seja, quantos triângulos amarelos eu uso para formar uma peça azul? Depois, considerando o triângulo azul como um inteiro, a fração dele que o triângulo amarelo corresponde é. Então, você em observar toda a peça, você vai estar obtendo aqui as respostas para você colocando. E lembra, dentre cada uma tem algumas alternativas, tá? Dentro de todas elas você tem lá algumas situações para que você possa estar lá respondendo. E vamos ver aqui o final. Então, olha só. A peça roxa como inteiro, a fração dele de um triângulo amarelo corresponde a 1/2. Então, a peça roxa corresponde a 1/2 do triângulo amarelo. São necessárias quantas amarelas para formar azul? 4. E aí sucessivamente. Então, vamos ver aqui mais uma situação em relação à leitura. A leitura de fração ela é bem importante. E aí ele diz: leia as manchetes de jornais e associe os números que estão destacados à sua fração correspondente. Na pesquisa de audiência, o desenho animado ficou em terceiro lugar, atrás do segundo, por apenas 3 décimos. E aí você vai 3 décimos. Como é que eu vou fazer a ligação? Vou ligar para quem? Para 1/1000, 4/100. Cada situação aqui, você vai obter uma fração diferente, tá? Por exemplo, a última. Nesta eleição, faltaram 5 centésimos do total de eleitores. 5 centésimos. Eu vou ligar daqui para cá. E aí você vai tentando. Milésimo, eu já sei que o meu denominador é quem? É 1000, tá? Centésimo vai ser 100. Décimo vai ser quem? Vai ser 10. E aí você vai estar fazendo essas correspondências, ligando um ao outro. Então, para quem é que eu vou ligar isso aqui?
para quem eu vou ligar essa terceira informação? Então, cada informação, ela tem uma leitura e ela tem a sua representação diferente. Pode ser através de uma informação, como tem ali de um texto jornalístico, ou também a partir do próprio desenho da fração. Por exemplo, que fração eu tenho aqui para essa primeira imagem? Né? Eu vou ter aqui, eu vou observar o quê? Quantas partes foram divididas, que é o meu denominador, e quantas partes já foram tomadas, né? Então, aqui eu tenho um círculo, que ele foi dividido aqui em 6 partes, vamos ver, ó, 6 partes ou 5? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 partes, então eu já sei que o meu denominador é quem? 5. Ele foi tomado quanto de 5? 2. Então, eu já sei que a minha primeira figura representa 2/5, né? E aqui, a minha segunda figura, eu tenho aqui uma figura dividida em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. Dessas 10 partes já foram tomadas quantas? As pintadas, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter aqui 6 décimos. E na outra figura. E aí, você vai observando, né? Tá vendo? 2/5, 6 décimos e 12/20. Lembra da leitura. 6 décimos, porque o denominador é 10. 2/5, eu faço aqui a leitura. E 12/20, porque a partir do 11 eu acrescento a palavrinha avos no final da leitura dessa fração. E aí, mais atividades que você vem para que você possa estar aqui, ó. Arraste para os espaços correspondentes a forma como se lê cada fração. E aí, você vai estar levando para cada situação o número indicado. No livro de vocês, como eu disse, nas páginas 125 até a 127, vocês têm atividades parecidas com essa da plataforma, tá? Para que vocês possam estar exercitando o conteúdo estudado hoje. Lembrando, hoje nós vimos o que seria fração, que é o quê? É a representação das partes iguais de um todo, ou seja, é a divisão de partes iguais, que cada parte integra um número inteiro. Ou seja, se eu tenho uma pizza, vamos pegar o exemplo da pizza. A pizza é o todo. Se essa pizza vem dividida em 10 fatias, cada fatia da pizza corresponde a 1/10 do todo, ou seja, da pizza, tá? Se você tirou já 2/10 dessa fração, dessa pizza, então você tirou 2 partes da pizza. Então, você já tem lá uma outra situação, tá? Mas o todo da pizza representa em quantas partes ela foi dividida. Vimos também hoje os termos da fração, que seria quem? Numerador e denominador. O numerador representa o quê? Representa quanto a parte foi já considerada, ou seja, já foi retirada da fração. E o denominador vai representar o quê? Em quantas partes o todo, ou seja, o inteiro, foi dividido, tá? E vimos aí a questão da leitura. Fazer a leitura da fração, eu preciso observar a fração e saber como eu vou escrever. Lembrando que quando for denominador 10, 100 e 1000, eu preciso ler décimo, centésimo e milésimo. Ok, pessoal? Então, os exercícios vocês vão ficar para estar exercitando, tá? Exercitem hoje o conteúdo que foi dado, né? Essa pequena apresentação aí de fração. E amanhã, na nossa próxima aula, nós iremos continuar a estudar sobre fração, né? E a gente vai ver fração de um número. Como é que a gente vai calcular isso aí? Até agora foi fácil, tá? Mas amanhã a gente já vai estar vendo aí uma outra parte do estudo de fração. Façam os exercícios da plataforma. Eu estou acompanhando todo o processo de resolução de atividade dentro da plataforma que vocês estão fazendo e acredito eu também que estejam fazendo no livro de vocês. Então, até amanhã.
voltaremos mais uma vez com frações, ok?